mente obscurecida e debilitada. Ela é capaz de atingir com certeza a realidade inteligível. Então, está dizendo, olha, a inteligência humana pode alcançar tudo aquilo que é inteligível, e não apenas restringir, limitar a inteligência apenas em ter controle das coisas. Então, o que significa isso? Vamos falar daqui a pouco. Finalmente, a natureza espiritual da pessoa humana encontra e deve encontrar a sua perfeição na sabedoria, que suavemente atrai o espírito do homem à busca e amor da verdade e do bem. E graças a ele, e graças a qual ele é levado por meio das coisas visíveis até as invisíveis. Mais do que os séculos passados, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria. Que tal sabedoria ele está falando? Aquela que se alcança a partir da vida espiritual, e uma vida espiritual que vai levar o homem ao conhecimento das coisas invisíveis por meio das coisas visíveis. Bom, talvez a gente está falando grego aqui para muitos. Tá? Mas vamos explicar tudo isso. Então, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria para que se humanizem nas novas descobertas dos homens. Então, veja bem, mais do que os séculos passados, o nosso tempo precisa de uma tal sabedoria para que se humanizem as novas descobertas dos homens. Que novas descobertas? Bom, veja bem, se a gente olha aí o Concílio Vaticano II, terminou ele ali, foi terminado na década de 60. Né? 1960, na década ali. O que se criou naquela época? Veja, naquela época teve o advento da televisão, da psicologia, do anticoncepcional. E a partir da tecnologia, quantas coisas foram criadas? Veja bem, quem imaginava você ter na palma de sua mão o mundo? Veja bem, quando eu fui lá na paróquia do Padre Sebastião, paróquia de Santo Antônio, ele disse que Santo Antônio um dia estava fazendo uma homilia e lembrou que tinha que estar no coro. Como ele esqueceu e lembrou naquela hora, ele levou a mente para Deus e bilocou. Esteve ali e esteve lá no coro. Aí ele disse, Luiz Antônio quase fez isso. Ele teve que gravar um vídeo e deixar lá passando para as pessoas, para ele estar aqui. Qual seria a necessidade de bilocação hoje? Nenhum. Nós podemos estar em todos os lugares hoje. Eu posso falar com alguém lá no Japão. Então a bilocação, é claro que é um fenômeno extraordinário, mas por uma necessidade. Tá? É só para a gente entender a evolução em que chegamos. Então, como nós devemos lidar com essas coisas? Como nós devemos, então, enfrentar as realidades atuais? Aí ele está dizendo uma coisa aqui fantástica. Para que a gente precisa da sabedoria? Para humanizar as novas descobertas. O que é humanizar as novas descobertas? O que significa isso? Fazer uso da inteligência diante das novas descobertas. Porque essas descobertas foram feitas por meio da ciência empírica ou experimental. Tá? Então, são boas descobertas.